A superfície do mar é um espelho enganador. Reflete o céu azul, as nuvens passageiras, como se o mundo acima e abaixo fossem um só. Mas mergulhe um pouco mais, e o véu se rasga. Lá embaixo, onde a luz ainda luta para chegar, algo espera. Algo que não nomeamos, porque ainda não o compreendemos. O oceano não é vazio, ele pulsa. E em suas profundezas há pontos onde até as máquinas falham, como se o mar soubesse guardar seus segredos. Pense no início da descida. Um navio solitário corta as ondas ao entardecer, seu casco rangendo contra a vastidão. A tripulação, figura silhuetas contra o horizonte avermelhado, lança sondas e cabos finos na água escura. Eles buscam respostas, mapeando o que chamam de abismo. Mas o mar não se deixa mapear facilmente. À medida que o equipamento desce, a luz do sol penetra como dedos dourados, dançando sobre cardumes de peixes prateados que se agitam em pânico. É um mundo vivo aqui, na zona fótica, onde algas flutuam como véus esverdeados e corais se erguem em torres irregulares, cheias de formas que se movem devagar, como se o tempo fosse mais lento. No entanto, o fascínio esconde a ameaça. Cada metro abaixo da superfície aumenta a pressão, um peso invisível que esmaga o ar nos pulmões, mesmo para aqueles que observam de cima. Os sons da superfície, o grito das gaivotas, o estalo das ondas, vão se apagando. Substituem-se por um murmúrio distante, o canto das correntes que arrastam detritos do mundo humano, plásticos flutuantes, redes rasgadas, ecos de nossa pressa. Um mergulhador, talvez, desce com o equipamento reluzente, sua lanterna cortando a água turva. Ele vê a beleza primeiro, um polvo que muda de cor como um fantasma, enrolando tentáculos em rochas cobertas de musgo marinho. Mas sinta o silêncio crescer. A luz enfraquece. Os raios solares se esticam, finos e pálidos, até que o azul vira um verde profundo, quase negro. Mais abaixo, na zona mesoplágica, o crepúsculo reina. Aqui, o mar se transforma. A pressão é um abraço sufocante, capaz de dobrar metais que pareciam indestrutíveis. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo bioluminescência, pontos de luz que piscam como estrelas caídas. Peixes de olhos grandes nadam em cardumes etéreos, suas bocas abertas em busca de presas invisíveis. É um lugar de contrastes, a delicadeza de uma medusa que flutua como um véu rasgado, suas cianídeos venenosas prontas para paralisar. Beleza mortal. O explorador sente o frio se infiltrar, um frio que não vem só da temperatura, mas de algo mais antigo, algo que o mar guarda desde antes de nós. E então, a descida continua. O equipamento vibra agora, os sensores captando variações sutis na salinidade, na temperatura que cai como uma lâmina. O narrador da expedição, um homem de voz grave e olhos cansados, relata os dados pelo rádio. Estamos a 200 metros, luz residual, vida abundante. Mas há pausas em sua voz, hesitações que não explica, porque mesmo aqui algo observa. Não é um peixe comum, não é uma corrente imprevisível. É uma sombra que se move no canto do sonar, um eco que não se encaixa nos padrões. Os mergulhadores trocam olhares, mas o mar não permite palavras fáceis. A pressão esmaga não só o corpo, mas a certeza. À medida que o submersível desce mais, o mundo se fecha. A zona fótica fica para trás, um lembrete distante de cor e movimento. Agora o escuro é rei. Lanterna após lanterna, os feixes cortam a escuridão como facas em fumaça, revelando paredes de rocha que se erguem como catedrais submersas. Anêmonas se contraem ao toque da luz, seus tentáculos como dedos acusadores. O silêncio é opressivo, quebrado por cliques distantes, o som de criaturas que caçam no breu. Imagine o coração batendo mais forte, o ar reciclado no traje parecendo rarefeito. O humano é frágil aqui, um intruso em um reino que não o convida.
Mas o mar não é hostil por maldade, ele simplesmente é, e em sua vastidão há belezas que hipnotizam. Um banco de lulas que soltam nuvens de tinta, criando ilusões de fuga. Ou o brilho de um peixe-abismo, com dentes que reluzem como agulhas. No entanto, por trás dessa fascinação, a ameaça se insinua. Equipamentos piscam, leituras oscilam. Um cabo se solta flutuando como uma serpente perdida. É só um acidente? Ou o mar testando limites? Os exploradores prosseguem, impulsionados por uma curiosidade que beira o desespero. Eles descem para 500 metros agora, onde a luz é um mito e o breu engole tudo. Aqui, o oceano revela sua face mais estranha. Formas que não se movem como deveriam, longas, sinuosas, desaparecendo antes que a câmera foque. Sons que não são de ondas ou animais conhecidos. Um ronco baixo, como o ventre de uma besta acordando. O narrador pausa em suas transmissões, a voz ecoando no controle da superfície. Anomalia detectada, sem identificação. A tripulação sente o peso não só da profundidade, mas de algo invisível. Como se olhos sem forma os seguissem, pacientes, esperando o erro. A descida não para. Cada camada é uma porta que se fecha atrás. O mar, com sua paciência infinita, guarda camadas sobre camadas de mistério, e em algum ponto, mais abaixo, onde a pressão esmaga sonhos de aço, há um lugar onde nada funciona. Nenhum sonar responde, nenhum rádio transmite. É ali que o oceano sussurra seus verdadeiros segredos. Mas por enquanto, na borda desse abismo, a tensão cresce. O que espera no fundo? Algo antigo, algo que não pertence à luz. E nós, meros observadores, mal começamos a afundar. O submersível avança agora, um ponto de metal reluzente cortando o breu como uma agulha em tecido negro. A 600 metros, a luz das lanternas se torna um gesto frágil, iluminando apenas o que está perto, o resto engolido por uma escuridão que parece viva, pulsando com ausências. O operador, dentro da esfera de titânio, sente o zumbido dos motores vibrar em seus ossos, um lembrete de que o mundo de cima é um eco distante. A pressão aqui é um monstro invisível, apertando as paredes do casco com força que dobraria árvores antigas. Cada rangido é uma advertência. O mar não esmaga de repente. Ele aperta devagar, como dedos frios testando a resistência. Mais abaixo, o silêncio se aprofunda. Não é o vazio de um quarto escuro, mas um nada que absorve sons. Como se o oceano engolisse o próprio eco. Os cliques de criaturas distantes, ecos de mandíbulas se abrindo no escuro, vêm e vão, irregulares, como um código que ninguém decifra. Imagine o feixe da lanterna varrendo o vazio, revelando de repente uma forma alongada, um peixe de abismo com faróis bioluminescentes acesos nos lados da cabeça, olhos que brilham como lanternas de um navio afundado. Ele paira, imóvel. Depois some num piscar, deixando apenas bolhas que sobem lentas, como suspiros relutantes. Beleza e ameaça entrelaçadas. Aquela luz atrai presas, mas também ilumina o caçador que espera. O equipamento registra quedas na temperatura, um frio que rasteja pela água como névoa gelada, vindo de fontes termais escondidas nas fendas do fundo. A 700 metros, o submersível passa por uma corrente ascendente, um rio invisível que carrega partículas de vida. Plâncton que brilha fracamente, criando rastros como estrelas cadentes subaquáticas. É hipnotizante, esse véu de luzes suaves no negro absoluto, um lembrete de que o mar ainda pulsa com segredos de criação. Mas observe mais de perto. Entre os pontos luminosos há pausas. Lacunas onde a luz não chega, não porque falhe, mas porque algo a devora. Um mergulhador solitário, preso ao cabo do navio-mãe, ajusta sua máscara, o coração acelerado ecoando no capacete. Ele estende a mão, toca uma dessas luzes e sente um tremor sutil,
como se o mar retivesse a respiração. A descida prossegue, implacável. A zona batipelágica se abre agora. Um reino de meia-noite onde o sol é lenda. Aqui, a pressão atinge 1000 quilos por centímetro quadrado, capaz de transformar água em algo mais denso, mais opressivo. O casco geme baixinho, um lamento metálico que o operador ignora, focado nos monitores que piscam dados. Profundidade 800 metros. Visibilidade zero, oxigênio estável. Mas há falhas. Um sensor de sonar emite um bip irregular, captando ecos que não formam formas conhecidas. Não são rochas, não são cardumes, são contornos irregulares, como silhuetas de mãos se estendendo no escuro. O operador franze a testa, ajusta os controles. Nada. O silêncio narrativo do mar responde com mais nada. Pense na fragilidade humana nesse vazio. De cima, no navio, a tripulação ouve transmissões entrecortadas, vozes que chegam como sussurros através de cabos esticados. Tudo normal aqui embaixo, diz o operador, mas sua voz carrega uma nota incerta, como se as palavras fossem engolidas pela profundidade. Eles lançam mais sondas, pequenos robôs que descem como sementes no vento, equipados com câmeras que captam flashes de vida estranha. Um calamar gigante, seus tentáculos se desenrolando como raízes em busca de solo invisível, olhos do tamanho de pratos fixos em algo além do alcance. É uma visão que fascina, um dançarino no breu, mas o contraste corta fundo. Aquela graça esconde mandíbulas que trituram armaduras de metal, presas que perfuram trajes de mergulho como papel. E então a anomalia se insinua mais perto. A 900 metros, o sonar capta um pulso baixo, um ronco que vibra através da água, como o batimento de um coração enterrado. Não é um terremoto submarino, não é o chamado de uma baleia. É algo ritmado, irregular, como respiração contida. O feixe da lanterna varre o nada, e por um instante revela uma sombra, longa, curvada, movendo-se contra a corrente. Ela não foge, paira, como se avaliando o intruso. O operador congela, os dedos imóveis nos controles. É ilusão? Reflexo de detritos humanos, talvez um submarino perdido de guerras antigas, enferrujado e esquecido? O mar carrega ossos de navios, ecos de torpedos que nunca explodiram, mas isso parece diferente, mais vivo, mais atento. A pressão aumenta, um peso que esmaga não só o aço, mas a mente. O ar no submersível fica pesado, reciclado demais, com um cheiro de metal úmido que gruda na garganta. Fora, o escuro é total, um manto que envolve tudo, onde o tempo se estica em eternidades curtas. Luzes bioluminescentes piscam ao longe, criando ilusões de cidades submersas, torres de coral negro que se erguem como ruínas de um mundo anterior. Uma anêmona gigante se abre devagar, seus pólipos como bocas famintas, esperando o toque de algo vivo. Beleza letal, um convite que mata. O explorador sente o isolamento agora, um formigamento na nuca, como se olhos sem pupilas o seguissem, pacientes no breu. O ronco retorna, mais próximo, um som que ressoa nos ossos como um aviso. Os monitores tremem, linhas de dados se distorcem por frações de segundo. Um cabo auxiliar se solta, flutuando livre na água, sua luz piscando como uma isca perdida. Acidente técnico, ou o mar puxando cordas, testando a âncora do mundo de cima. A tripulação no navio troca olhares tensos, mãos apertando microfones, mas o rádio crepita com estática, palavras se perdendo no vazio. Eles prosseguem, porque parar seria admitir fraqueza. Mas o oceano sabe. Ele guarda camadas onde a luz nunca tocou, onde formas antigas se movem em sonhos lentos, esperando o momento em que os humanos descem longe demais. A descida não cessa. Cada metro é uma rendição ao desconhecido, um passo para o coração do abismo. E nesse coração, onde o breu é absoluto e a pressão um Deus impiedoso,
algo desperta, não com fúria, mas com curiosidade fria, algo que observa da borda das sombras, sussurrando dúvidas no silêncio. O que é? Uma relíquia de eras geladas, uma presença que o mar nutriu em segredo? Os exploradores sentem no fundo do peito que o véu está se afinando, mas ainda não veem, ainda não. O mar guarda paciência para isso. A descida se arrasta agora, um mergulho lento em um poço sem fundo, onde o submersível parece um grão de poeira caindo em um vazio eterno. A 1000 metros, o breu é um tecido vivo, apertando contra as lanternas como se quisesse apagá-las uma a uma. O operador, envolto em seu casulo de metal, sente o suor frio escorrer pela testa, misturando-se ao ar úmido que circula pelos filtros. Cada respiração é medida. Um eco fraco no casco que range como ossos velhos sob o peso colossal da água. A pressão aqui não esmaga de imediato. Ela persuade. Convence o aço de que a rendição é inevitável, um sussurro constante que infiltra os pensamentos. Fora, o mar se revela em fragmentos relutantes. O feixe de luz corta o nada, iluminando por instantes uma parede de rocha irregular, coberta de incrustações que parecem veias pulsantes, finas linhas brancas que se contraem ao toque da claridade. Vida se agarra ao impossível. Vermes tubulares que se estendem como dedos ossudos de uma mão enterrada, sugando nutrientes de um solo invisível. É um espetáculo de tenacidade, essa dança lenta no abismo, onde cada movimento custa energia roubada do escuro. Mas observe o contraste. Aquelas formas delicadas escondem espinhos que perfuram cascos de navios perdidos, venenos que paralisam exploradores imprudentes. Beleza como armadilha, um véu que atrai e destrói. O sonar emite seus bips ritmados, mapeando o vazio à frente, mas as respostas vêm distorcidas, ecos que se dobram em ângulos impossíveis, como se o mar dobrasse o som ao seu bel prazer. A 1100 metros, uma corrente descendente os pega de surpresa, um rio gelado que arrasta o submersível para baixo com gentileza traiçoeira. Partículas flutuam ao redor, detritos de mundos distantes, fragmentos de plástico que dançam como fantasmas plásticos, resquícios de redes abandonadas que se entrelaçam como teias esquecidas. O operador ajusta os propulsores, lutando contra o puxão, mas sente o formigamento crescer, não só do frio que rasteja pela água, mas de algo mais sutil, uma presença que paira na periferia da visão. Pense no silêncio dessa profundidade. Não é ausência de som, mas um devorador de ruídos, onde até o zumbido interno do equipamento soa abafado, como se o oceano engolisse as vibrações antes que elas se formem. Distante, um clique ecoa. O estalo de mandíbulas se fechando sobre presas invisíveis, ou talvez o rangido de metal antigo se partindo no fundo. O feixe da lanterna varre o escuro, revelando de repente um enxame de criaturas minúsculas, lanternas vivas, que piscam em padrões caóticos, criando ilusões de movimento coordenado. São como estrelas errantes atraídas pela luz artificial, colidindo contra o vidro em explosões de brilho efêmero. Fascinante esse balé luminoso no negro, um lembrete de que o mar ainda gera luz, onde o sol nunca chegou. Mas entre os flashes, há pausas, lacunas escuras que se movem, não como peixes, mas como algo maior, contornando os limites da iluminação. A 1200 metros, o ronco retorna, mais insistente, um pulsar baixo que ressoa através da fuselagem como o batimento de um coração colossal adormecido. Não é constante. Vem em ondas, irregular, como se testando a reação dos intrusos. O operador verifica os monitores, linhas de dados tremendo ligeiramente, sensores captando variações na densidade da água que não explicam o fenômeno. É uma fonte termal? Um remanescente de erupções vulcânicas sob o leito? O mar não responde.
Em vez disso, o feixe de luz capta um vislumbre, uma silhueta alongada, curvada como um arco tenso, deslizando paralelo ao submersível por um instante antes de se fundir ao breu. Não há barbatanas visíveis, nem escamas reluzentes. Apenas uma forma que sugere massa, peso, algo que desloca a água com lentidão deliberada. O isolamento aperta agora, um peso que vai além do físico. No navio de superfície, a tripulação ouve as transmissões entrecortadas, vozes que chegam filtradas pela profundidade, carregadas de uma calmaria forçada. Eles monitoram os cabos, finos filamentos que ligam o mundo de cima a esse inferno aquoso, mas notam as pausas, silêncios que se estendem além do normal, como se o operador hesitasse antes de falar. Lá embaixo, ele sente o ar rarefeito, o cheiro de ozônio misturado a sal e um zumbido nos ouvidos que não vem dos instrumentos. O mar observa paciente, seus olhos espalhados em correntes e sombras, avaliando o frágil visitante de metal e carne. Mais abaixo, a zona abissal começa a se insinuar, um reino onde a pressão atinge níveis que dobram o pensamento racional. A 1.400 metros, o submersível passa por uma fenda na crosta, um rasgo negro que desce como uma ferida aberta no planeta. Lanternas iluminam bordas irregulares, onde corais negros se erguem em espinhos retorcidos, abrigando criaturas que se movem como espectros. Um isópode gigante, blindado como uma relíquia de armaduras antigas, rastejando devagar sobre sedimentos acumulados por milênios. É um mundo de fósseis vivos, formas que evoluíram no escuro absoluto, adaptadas a um vazio que esmaga a imaginação. Mas o contraste morde fundo. Aquela armadura protege presas que devoram carcaças de baleias caídas, ciclos de vida que transformam morte em sustento. Um lembrete de que o mar não perdoa fraquezas. O ronco se intensifica, agora um rugido abafado que faz os vidros vibrarem, como se o abismo respondesse à intrusão. Um sensor falha de repente, sua tela piscando em estática antes de apagar, deixando um buraco nos dados. O operador reinicia o sistema, mãos firmes mas úmidas, enquanto o feixe varre o vazio à frente. Nada. Apenas o escuro que parece se fechar, apertando como punhos invisíveis. E então, um toque sutil. O casco roça algo macio, uma massa que se retrai ao contato, deixando um rastro de partículas que brilham fracamente antes de se dissiparem. Acidente? Ou um teste, o mar estendendo tentáculos para sentir o intruso? A descida prossegue, implacável. Em cada metro, uma entrega ao desconhecido. A 1.600 metros, o frio se torna um inimigo vivo, água a 2 graus Celsius que infiltra juntas e selos. Um lembrete de que o corpo humano é inadequado para esse reino. Luzes bioluminescentes ao longe formam constelações falsas, iludindo o olhar com promessas de companhia, mas o silêncio as cerca, um vazio que engole esperanças. O operador sente a presença agora, não como uma visão, mas como um peso na consciência, algo que se move nas bordas, circundando, esperando o momento em que a luz falhar. O mar não ataca, ele cerca, constrói dúvida como camadas de sedimento. No navio, a tensão se alastra, mãos que apertam consoles, olhares que se desviam para o horizonte escuro. Eles enviam comandos, pedem atualizações, mas as respostas vêm lentas, ecoando com uma fadiga que não nomeiam. O oceano carrega ecos humanos aqui, destroços de sondas antigas, cabos partidos que flutuam como artérias cortadas. Mas isso parece mais profundo, mais intencional. A anomalia não é um acidente, é um guardião, sussurrando que alguns segredos pertencem só ao abismo. E assim, o submersível afunda mais, rumo a 1.800 metros, onde o breu é total e a pressão um deus indiferente. O ronco pulsa novamente, mais próximo, um chamado que ressoa nos ossos.
Algo desperta nas sombras, não com raiva, mas com uma curiosidade antiga, fria como o fundo do mar. Os exploradores prosseguem, cegos para o que os cerca, mas o oceano sabe. Ele guarda, em suas camadas mais negras, verdades que devoram a luz. O submersível penetra mais fundo, um fragmento de ousadia humana, deslizando para o coração do breu, onde 1.800 metros se tornam apenas um marco esquecido. A pressão agora é uma presença constante, um manto que envolve o casco como mãos frias e inexoráveis, apertando devagar, testando cada solda, cada painel de vidro reforçado que separa o interior do vazio exterior. Dentro da esfera apertada, o operador respira devagar, o ar reciclado carregando um leve odor de borracha e sal, um cheiro que gruda na pele como um aviso sutil. Seus olhos fixam os monitores, linhas verdes que traçam o caminho descendente, mas o ronco persiste, um pulsar baixo que vibra através da água, ecoando nos ossos como um segredo mal guardado. Fora, o escuro se adensa, um negro que não reflete luz, mas a absorve, transformando os feixes das lanternas em fios tênues que se perdem no nada. A 2.000 metros, o mar revela suas veias ocultas, fendas que se abrem como feridas antigas na crosta oceânica, exalando plumas de água morna que contrastam com o frio glacial ao redor. Essas fontes termais criam oásis improváveis, bolsões de vida onde bactérias quimioluminescentes brilham como poeira estelar, iluminando clusters de tubos brancos que se erguem do sedimento como chaminés de um inferno submerso. É uma beleza estranha, essa dança de luzes químicas no abismo, um ciclo de criação que não depende do sol, mas de reações profundas, ocultas. Criaturas se aglomeram ali, formas translúcidas que flutuam como véus rasgados, sugando os minerais quentes em um banquete silencioso. Mas sinta o contraste. Aquela quentura atrai, hipnotiza, mas também corrói. Ácidos que dissolvem metais, vapores que embaçam visores. Um lembrete de que o mar nutre e destrói na mesma respiração. O ronco se altera agora, ganhando uma cadência irregular, como o suspiro de algo acordando devagar de um sono milenar. Não é um som mecânico, nem o gemido de rochas se movendo. É orgânico, ritmado, como o latejar de veias sob a pele do oceano. O operador ajusta o sonar, os bips ecoando no vazio, mas as respostas voltam fragmentadas, contornos que se desfazem antes de formar imagem. Uma sombra maior surge no canto do monitor, alongada e fluida, movendo-se contra a corrente ascendente como se nadando em um sonho lento. Ela não ataca, paira, circundando o submersível a uma distância que justifica o pavor. Perto o suficiente para deslocar a água, longe o bastante para negar sua existência. É uma ilusão da profundidade. Um eco de naufrágios antigos, cascos retorcidos que o mar guarda como troféus. O feixe da lanterna a persegue por um instante, revelando apenas um rastro de turbulência, bolhas que sobem preguiçosas como risos abafados no escuro. A descida continua, implacável, mergulhando para 2.500 metros, onde a zona Hadal começa a se insinuar, um reino de vales profundos que o planeta escondeu por eras. Aqui, a pressão esmaga o ar nos pulmões, mesmo antes de tocar a pele, um peso que transforma o submersível em uma noz frágil nas garras de um gigante. O casco emite rangidos intermitentes, sons que o operador ignora, focado no zumbido dos propulsores que lutam contra a gravidade aquosa. Distante, o ronco se multiplica, como se múltiplas vozes se juntassem em um coro baixo, vindo de direções impossíveis. À frente, atrás, abaixo. O mar não é vazio. Ele conspira. Camadas de água densa que carregam vibrações como sussurros de um coro invisível. Imagine o formigamento na nuca, o instinto primal que grita para subir,
mas a missão impulsiona para baixo, uma curiosidade que beira a loucura. No navio de superfície, a noite envolve o convés como um sudário. Estrelas indiferentes piscando acima, enquanto a tripulação monitora os cabos que descem como artérias vitais. Transmissões chegam esporádicas. A voz do operador calma demais, forçada em sua neutralidade, como se ele contasse uma história que não acredita. Eles notam as pausas, os silêncios que se estendem, ecoando com o crepitar da estática. Um técnico ajusta antenas, buscando sinal mais claro, mas o oceano interfere, ondas de salinidade que distorcem as ondas de rádio como névoa em um espelho. Lá embaixo, o operador sente o isolamento como um véu. O mundo de cima reduzido a um ponto luminoso nos monitores, uma âncora que parece cada vez mais tênue. Seus dedos pairam sobre os controles hesitantes, enquanto o ronco pulsa novamente. Mais próximo, um tremor que faz os instrumentos dançarem. A 2.800 metros, o breu revela mais fragmentos de seu mistério. O feixe corta o nada, iluminando de repente uma planície de sedimentos. Um deserto subaquático, onde conchas fossilizadas jazem como ossos de gigantes extintos, acumuladas por correntes preguiçosas. Vida se agarra ali. Pepinos do mar que rastejam devagar, suas peles coriáceas pulsando como corações expostos, engolindo o lodo em bocados ritmados. É uma tenacidade hipnotizante, essa existência no limite, onde cada movimento é uma vitória contra o esmagamento. Mas o contraste corta como uma lâmina. Aquelas formas suaves escondem espinhos ocultos, bocas que trituram carcaças afundadas, ciclos onde a morte alimenta o eterno. Entre os sedimentos, algo se move, não um animal conhecido, mas uma massa difusa, como uma nuvem de tinta que se coagula e dispersa, respondendo ao ronco com ondulações sutis. O operador sente o pavor crescer, não como pânico agudo, mas como uma dúvida que rói as bordas da sanidade. Um monitor pisca, captando uma variação na temperatura, um calor fugaz que sobe da profundidade, como se algo expelisse ar de pulmões colossais. A sombra retorna, maior agora, contornando o submersível em um arco lento, seu contorno sugerindo membros longos, flexíveis, que se dobram contra a corrente. Ela não toca. Observa paciente como um predador que sabe que a presa se cansará primeiro. O ronco se transforma em um gemido baixo, vibrando através da água como um chamado ancestral, ecoando nas paredes do casco. É o mar falando. Uma relíquia de eras, quando o oceano era jovem, formas que evoluíram além da compreensão, guardiãs de um equilíbrio que os humanos ameaçam. A 3.000 metros, a descida atinge um platô de tensão. O submersível pairando sobre uma trincheira que desce como um poço sem fim. Lanternas iluminam bordas afiadas, rochas que se projetam como dentes em uma boca aberta, e ali, no fundo visível por um instante, um brilho anômalo. Não bioluminescência natural, mas algo metálico, retorcido, talvez resquício de uma sonda perdida, ou pior, algo que o mar moldou de detritos humanos. O ronco culmina em um pico, um rugido abafado que faz o operador se encolher, os vidros tremendo como se prestes a rachar. Ele reinicia sistemas, mãos trêmulas, mas o silêncio que segue é pior. Um vazio que engole tudo, deixando apenas o pulsar do próprio coração. No convés, a tripulação sente o eco dessa quietude, um frio que sobe pelos cabos como veneno lento. Eles enviam pulsos de sonar, buscam respostas, mas o mar devolve nada, um espelho negro que reflete apenas dúvidas. A anomalia não é um acidente, é uma presença, algo que se move nas camadas mais negras, sussurrando que o fundo guarda portas que não devem ser abertas. O submersível desce um pouco mais, impulsionado por uma teimosia humana, mas o ronco retorna, fraco agora, como um riso distante. Algo espera,
no ponto onde as máquinas cedem, onde o breu engole segredos. E os exploradores, frágeis como folhas no vendaval, prosseguem, alheios ao quanto o véu se afina. O submersível afunda ainda mais, um sussurro de metal no abraço opressivo da profundidade, onde 3.500 metros marcam o limiar de um mundo que o Sol esqueceu por completo. A pressão aqui não é mero peso, é uma entidade viva, infiltrando-se pelas juntas do casco como dedos gelados que testam a rendição. Dentro, o operador luta para manter a respiração ritmada, o ar denso e reciclado carregando um gosto metálico que se adere à língua, um lembrete constante de que o corpo humano é uma intrusão passageira nesse reino eterno. Os monitores piscam com dados instáveis, linhas que tremem como veias expostas, captando variações na salinidade que sugerem correntes ocultas, rios invisíveis tecendo teias sob o sedimento. Fora, o breu se torna tátil, um manto que pressiona contra as lanternas, extinguindo seus feixes em halos fracos e difusos. A 3.800 metros, o feixe corta o vazio e revela por um instante fugaz uma encosta inclinada de basalto negro, marcada por fendas que exalam plumas sutis de gás metano, bolhas que sobem lentas como almas presas. Vida prospera nesses vazamentos improváveis, comunidades de vermes tubulares que se erguem em florestas pálidas, seus corpos translúcidos pulsando ao ritmo de reações químicas profundas, iluminadas por um brilho interno que não precisa de luz externa. É uma visão de resiliência hipnótica, esse florescimento no caos, onde o veneno do mar se transforma em sustento, criando ecossistemas que zombam da escuridão, mas sinta a ameaça velada. Aquelas plumas quentes corroem o que tocam, dissolvendo selos e cabos com uma acidez paciente, um convite mortal disfarçado de abundância. O ronco retorna, mais profundo agora, um tremor que ressoa não só na água, mas nos ossos do operador, como se o abismo respondesse à presença com um eco pessoal. Não é um som isolado. Multiplica-se em camadas, sobrepondo-se como vozes em um murmúrio coletivo, vindo de direções que o sonar não mapeia. Ele ajusta os controles, os dedos frios deslizando sobre botões desgastados, mas os ecos voltam distorcidos, formas que se alongam no monitor como tentáculos de fumaça, contornando o submersível em um abraço espectral. Uma sombra maior se insinua no canto da visão periférica, não uma silhueta nítida, mas uma massa fluida que desloca na água com lentidão calculada, pairando como um guardião relutante. Ela não avança. Observa, seus movimentos sugerindo uma inteligência antiga, algo que o mar moldou em segredo, longe dos olhos curiosos da superfície. A descida prossegue, mergulhando para 4.000 metros, onde a zona radal se abre como uma ferida no planeta, vales profundos que engolem luz e som com igual voracidade. O casco range mais alto agora, um lamento intermitente que o operador atribui à pressão. 5 toneladas por centímetro quadrado, um esmagamento que dobraria montanhas. Mas no fundo, ele sabe que é mais. O ar dentro fica mais pesado, o zumbido dos filtros soando abafado, como se o oceano sugasse o ruído antes que ele se forme. Distante, um clique ecoa. O estalo de algo se partindo no sedimento, ou talvez o fechamento de mandíbulas invisíveis, seguido por um silêncio que devora, deixando apenas o pulsar do próprio coração como trilha sonora. Imagine o contraste nessa profundidade impiedosa. O feixe da lanterna varre o leito e capta um campo de anfípodes gigantes, crustáceos blindados que rastejam sobre carcaças antigas, suas carapaças reluzindo fracamente como armaduras forjadas no breu. Eles devoram o que afunda do mundo de cima, ossos de baleias, fragmentos de plásticos que o mar regurgita como indigestos, transformando restos em movimento lento, uma reciclagem cruel que sustenta o vazio. Beleza na brutalidade,
Vida que floresce onde a morte se acumula, mas o operador sente o desconforto crescer. Aqueles corpos resistentes poderiam escalar cascos, perfurar selos enfraquecidos, um lembrete de que o abismo não distingue entre presas naturais e intrusas mecânicas. No navio de superfície, a madrugada se arrasta sob um céu nublado, a tripulação amontoada no centro de controle, olhos vermelhos fixos em telas que transmitem fragmentos entrecortados. A voz do operador chega como um sussurro filtrado, pausas longas pontuando cada frase, como se ele pesasse as palavras antes de liberá-las. Profundidade estável, anomalia persistente. Eles enviam comandos por cabos que se estendem como nervos expostos, mas notam as interferências, estática que surge do nada. Como se o mar injetasse ruído para obscurecer a verdade. Um engenheiro franze a testa, ajustando frequências, mas o oceano responde com silêncio, um véu que separa o mundo iluminado desse inferno aquoso, onde humanos são meros ecos, frágeis e esquecíveis. A 4.500 metros o ronco evolui, ganhando uma textura rugosa, como o roçar de escamas contra a rocha, ou o deslizar de algo viscoso se aproximando. O sonar falha pela primeira vez de forma notável. Um bip irregular que congela a tela, exibindo contornos que se dissolvem em estática, como se o instrumento se recusasse a registrar o que vê. O operador reinicia o sistema, o suor escorrendo apesar do frio, e por um momento o feixe da lanterna capta um vislumbre inequívoco. A sombra se materializa parcialmente, uma forma alongada com apêndices que ondulam como raízes em busca de solo, olhos ou algo que os simula, fixos na luz intrusa. Ela não ataca, recua devagar, deixando um rastro de turbulência que balança o submersível, um aviso sutil de que o território é delimitado. O pavor se instala agora, não como grito, mas como dúvida corrosiva, roendo a certeza do operador enquanto ele guia a descida para 4.800 metros. O mar parece conspirar, correntes que empurram contra os propulsores, partículas que dançam no feixe como poeira agitada por um sopro invisível. Beleza e ameaça se entrelaçam em cada revelação, um aglomerado de esponjas abissais, estruturas delicadas que se erguem como catedrais de vidro negro, filtrando o escasso oxigênio em um pulso ritmado. Elas abrigam simbioses estranhas, fungos luminosos que tecem redes no sedimento, criando ilusões de vida organizada no caos. Mas tocarem-nas seria fatal. Toxinas que paralisam nervos, uma defesa evoluída contra toques indesejados, um lembrete de que o abismo protege seus segredos com veneno sutil. O ronco pulsa mais forte, sincronizando-se com os rangidos do casco, como se o mar ditasse o ritmo da intrusão. Um segundo sensor apaga, mergulhando parte do painel em escuridão, e o operador sente o isolamento como um aperto no peito. O navio de cima, um mundo distante, reduzido a ecos fracos no rádio. Lá embaixo, a sombra retorna mais ousada, circundando em espirais que sugiram curiosidade ou fome contida. É uma criatura, uma massa coletiva, enxame de formas microscópicas que se unem em ilusão de unidade. O mar não esclarece. Ele sugere, constrói terror no não dito, enquanto o submersível desce para 5.000 metros, aproximando-se do ponto onde as máquinas começam a ceder. A pressão atinge o insustentável, um deus aquoso que esmaga não só o aço, mas a vontade de prosseguir. O operador hesita pela primeira vez, dedos pairando sobre os controles de emergência, mas a missão o impulsiona. Uma teimosia humana que ignora os sussurros do instinto. O ronco culmina em um tremor que sacode tudo, luzes piscando em advertência, e por um instante o breu parece se abrir, revelando o contorno vago de algo colossal, uma presença que o oceano guarda como seu maior enigma. Ela observa, imóvel agora,
como se esperando o passo final. O submersível treme, cabos estalando no vazio, e o operador sente no fundo da alma que o véu está rasgando. Mas o que se esconde atrás? O mar retém a resposta, paciente, enquanto a descida continua, um fio tênue entre descoberta e devoração. O submersiável desce os metros finais, um sussurro metálico perdido no abraço sufocante do abismo, onde 5.500 metros se estendem como um véu eterno de negro absoluto. A pressão agora é um tirano silencioso, infiltrando cada fresta do casco com uma força que esmaga não só o aço, mas os ecos da determinação humana que o impulsiona. Dentro da esfera claustrofóbica, o operador sente o ar se tornar um peso vivo. Cada inalação, um esforço contra o vazio que pressiona de fora, carregando um cheiro acre de ozônio e umidade que se gruda aos pulmões como um presságio. Os monitores, outrora fiéis sentinelas de luz verde, piscam agora em protesto, linhas de dados se contorcendo como serpentes feridas, enquanto o ronco do abismo se transforma em um pulsar constante, um coração colossal que dita o ritmo da descida. Fora, o breu não é mero escuro, é uma presença que devora, um tecido vivo que engole os feixes das lanternas restantes, reduzindo-os a pontos débeis que mal roçam o sedimento lá embaixo. A 6.000 metros, o leito do mar se revela em fragmentos relutantes, planícies de argila cinzenta, salpicadas de nódulos polimetálicos que brilham fracamente como joias enterradas, frutos de eras geológicas esquecidas. Vida se agarra a esse deserto impiedoso, holotúrias que se arrastam como sombras alongadas, suas peles coriáceas pulsando em busca de migalhas orgânicas, engolindo o lodo em movimentos lentos e ritmados. É uma beleza austera, essa persistência no limite do possível, onde cada criatura é uma vitória contra o esmagamento. Um ciclo de existência que transforma o nada em movimento sutil, mas o contraste se insinua como uma lâmina fria. Aquelas formas suaves abrigam bocas vorazes, capazes de dissolver ossos e metais em um banquete paciente, um lembrete de que o abismo nutre com a mesma indiferença com que destrói. O ronco ganha intensidade, um rugido abafado que vibra através da fuselagem como o roçar de algo imenso se aproximando, não com pressa, mas com a certeza de quem espera há milênios. O operador ajusta os controles pela última vez, dedos rígidos pelo frio que rasteja pelas luvas, mas os propulsores respondem com hesitação, um zumbido fraco que se perde no tremor geral. No monitor principal, a sombra se materializa mais nítida agora. Não uma silhueta vaga, mas uma massa vasta, curvada como o arco de uma catedral submersa, com apêndices que ondulam devagar, testando a corrente ao redor do intruso. Ela não avança diretamente, circunda, um movimento fluido que desloca a água em ondas sutis, criando redemoinhos que balançam o submersiável como uma folha em um vendaval aquoso. É viva. Uma relíquia de profundezas inexploradas, tecida pelo mar em segredo, ou algo que os detritos humanos despertaram sem querer. O feixe da lanterna a persegue por um segundo, revelando um brilho interno, não bioluminescência comum, mas um pulsar opaco, como veias de luz engolidas pela carne. A 6.500 metros, o primeiro sinal de falha irrompe sem aviso. Um painel apaga de repente, mergulhando metade do cockpit em sombras, enquanto o sonar emite um bip agudo e final, antes de silenciar, sua tela congelada em um eco distorcido da forma colossal. O operador franze a testa, reinicia o sistema com mãos que tremem levemente, mas o silêncio que segue é absoluto, um vazio que engole até o zumbido interno dos motores. A pressão esmaga mais forte agora, um aperto que faz o casco gemer em notas baixas, como o lamento de uma besta ferida.
Distante, o ronco se multiplica, ecoando de múltiplas direções. Abaixo, ao lado, acima, como se o abismo inteiro respondesse à intrusão, um coro de sussurros que constrói dúvida no peito do homem solitário. Ele ativa o rádio, a voz saindo rouca e entrecortada pelo ar rarefeito, mas não há resposta. O cabo de comunicação, esticado como um nervo exposto até a superfície, crepita uma vez e morre, deixando-o isolado em um casulo de metal que parece cada vez mais frágil. No navio de cima, a tripulação sente o corte como um soco no estômago. O convés, banhado pela luz fria das estrelas, enche-se de tensão palpável, mãos que apertam consoles enquanto telas piscam em vermelho, alertas de perda de sinal ecoando no ar salgado. Eles enviam pulsos de emergência pelos cabos reservas, comandos que descem como gritos no vazio. Mas o oceano os absorve, devolvendo apenas estática, um ruído que soa como riso distante. Um oficial de barba grisalha olha para o horizonte negro, o mar lá embaixo parecendo mais vasto, mais indiferente, carregando ecos de expedições passadas, submarinos perdidos, mergulhadores que nunca emergiram, máquinas que o abismo reclamou como tributos. A presença humana, outrora usada com seus instrumentos reluzentes, revela-se agora como um sussurro fraco, uma faísca que o breu ameaça extinguir. A 7.000 metros, o ponto se revela. O submersiável toca o leito com um tremor sutil, sedimentos se erguendo em nuvens que obscurecem as lanternas restantes, enquanto todos os equipamentos cedem em cascata. Luzes internas piscam e apagam, propulsores param, monitores viram espelhos negros refletindo o rosto pálido do operador. O ronco cessa de repente, substituído por um silêncio opressivo, um nada que pressiona os ouvidos como algodão encharcado. No breu total, ele sente mais do que vê. Um deslocamento de água ao redor, como se a sombra colossal se aproximasse finalmente, seus apêndices roçando o casco em toques leves, inquisitivos, testando a casca de metal como dedos em uma porta trancada. Não há dor imediata, nem ruptura, apenas uma presença que envolve, um peso que vai além do físico, infiltrando a mente com vislumbres de formas antigas, ciclos de vida que precedem a humanidade por eras geladas. Beleza e ameaça se fundem nesse instante final. O abismo, com suas florestas de corais negros e enxames de vida microscópica que brilham em segredo, oferece um último contraste, um véu de luzes químicas que surge no sedimento agitado, criando ilusões de portais submersos, entradas para reinos onde o tempo não flui como conhecemos. Mas é uma armadilha, um chamado que atrai o intruso para o devir, onde máquinas falham e humanos se dissolvem em ecos. O operador estende a mão contra o vidro, o coração martelando no peito, sentindo o mar observar de volta, não com malícia, mas com a paciência de algo eterno, guardião de verdades que rasgam a sanidade. O silêncio perdura, nenhum resgate virá a tempo. O oceano guarda seu segredo no ponto onde a luz humana termina, um lugar onde o breu sussurra que alguns mistérios devoram quem os busca. E no fundo desse abismo, algo desperta de vez, paciente, esperando que o próximo mergulho venha.